Fala, nação santista, novamente Rodrigão, diretamente aqui da minha base, claro, fantasticamente falando do nosso glorioso Santão Futebol Clube, o maior time da terra, como eu sempre gosto de abrir os vídeos aqui. Vamos com mais um vídeo aqui no canal para vocês, na nossa eterna sagrada terapia diária. E hoje é o seguinte, eu vou fazer um conteúdo aqui, analisando os nossos próximos 5 compromissos no Campeonato Brasileiro. Mas para a gente analisar o Peixão, a gente precisa analisar os nossos adversários. Ah, vamos analisar só a parte de baixo da tabela? Não. Fiz uma projeção aqui do 12º, que é o Cruzeiro, até o 20º, que é o América. E aí, rapaziada, é o seguinte, é só uma projeção. A gente sabe, mano. Futebol é jogado, não é falado. E não tem nenhuma mãe de Iná aqui. Vocês me conhecem. Porém, analisando o Santos, analisando o nosso momento, analisando o momento dos nossos adversários, eu vou tentar aqui fazer uma projeção, analisando aí esses 5 jogos que a gente tem pela frente aí, e vou trazer para vocês aqui também os 5 jogos dos nossos adversários. Parte intermediária da tabela até a zona da confusão. Então, para você que é torcedor de outro clube aí, não fica chateado, fala, porra, o Rodrigão falou que meu time ia perder e tal, não sei o que. Rapaziada, mano, não se sinta ofendido. Só uma projeção aqui, é só uma brincadeira. Demorou? Então é o seguinte, mano. Vamos analisar os nossos 5 compromissos daqui pra frente, porque na minha opinião, na minha humilde opinião aqui, será os 5 jogos mais importantes do Santos Futebol Clube em 111 anos de história. E eu não estou de brincadeira aqui, não estou. Não estou de brincadeira. Então, para começar a nossa análise aqui é o seguinte, vamos falar do coelhão aí, do América. O América que recebe o Peixão. E na minha visão, um empate. Depois viaja para pegar o Cuiabá. Uma derrota. Depois recebe o RB Bragantino em casa. Um empate. Depois viaja para pegar o Fortaleza, na minha visão, uma derrota. E depois viaja para pegar o Cruzeiro, na minha visão, um empate. Ou seja, pela minha projeção aqui, o Coelhão tem 13 pontos na competição, somaria mais 3 e iria para 16 pontos. E agora é o seguinte, vamos falar do Coxa, vamos falar do Curitiba aí. Viaja para pegar o São Paulo. Na minha opinião, uma derrota. Curitiba recebe o Bahia. Na minha visão, uma vitória. Depois viaja para pegar o Vasco. Na minha visão, uma derrota. Depois viaja para pegar o Atlético Mineiro. Na minha opinião, mais uma derrota. E depois recebe o Atlético Paranaense em casa, ou seja, um clássico, né? Então eu coloquei aqui um empate. Então, tem 14 pontos aí na competição. O Coxa tem 14 pontos. Olhando para a nossa projeção, mais 4 ficaria aí com 18 pontos. E aí, rapaziada, é o seguinte. A gente sabe que o América e o Vasco tem um jogo a menos. Mas só que essa projeção aqui, eu já estou tirando esse jogo, já contando os 5 jogos aí para a gente igualar e a gente ter mais ou menos uma projeção ali do que possa acontecer. Fechou? E agora é o seguinte, vamos falar aí do Vascão. Vamos falar do Vasco. O Vasco que viaja para pegar o Bahia. Na minha opinião, um empate. Depois recebe o Fluminense. Clássico aí carioca, na minha opinião, um empate. Depois recebe o Coritiba. E na minha opinião, uma vitória. Depois recebe o São Paulo. Na minha opinião, um empate. E depois pega o Santão. E na minha opinião, uma derrota. E agora vamos falar do Santão velho de guerra, né, meu irmão? Fala do Santão. O que a gente pode fazer? Santos que pega o América, como eu soltei para vocês aqui, um empatezinho, né? Nada surreal a gente empatar um jogo com o América fora de casa. Depois recebe o Cruzeiro. É jogo da vida, tem que ganhar. Nem que seja na força do ódio, tem que ganhar. Então coloquei uma vitória aqui para o Santos em cima do Cruzeiro na Vila. Depois viaja para pegar o Bahia.
E aí o Santos fora de casa, vocês estão ligados, né? Coloquei um empate. Depois a gente viaja para pegar o Palmeiras. Com muita dor no coração aqui, mano. Com muita dor no coração, acho que a gente perde esse jogo, mano. Infelizmente. Só se de repente acontecer, mano, o que aconteceu contra o Grêmio aí. Pelé intervir. Mas, vamos aqui, né? Próximo da nossa realidade. Colocar aqui uma derrota. E aí o Santos recebe o Vasco e, na minha opinião, uma vitória. Ou seja, o Santos tem 21 pontos na competição. De acordo aqui com a nossa projeção, somando mais 8 pontos, a gente ficaria com 29 pontos. Fechou? E agora, vamos falar do Bahia. Vamos falar do Bahia aí. Bahia recebe o Vasco, na minha opinião, um empate. Depois viaja para pegar o Curitiba. Na minha opinião, uma derrota. Depois recebe o Peixão. Na minha opinião, um empate. Depois viaja para pegar o Goiás. Na minha opinião, uma derrota. E depois viaja para pegar o Flamengo. Na minha opinião, mais uma derrota. O Bahia tem 21 pontos, de acordo com a nossa projeção, mais 2, ficaria aí com 23 pontos no Campeonato Brasileiro. E agora vamos falar aí do Goiás. O Goiás que vem numa crescente muito boa. Recebe o Internacional e, na minha visão, como o Inter está preocupado aí com a Libertadores, está poupando no Brasileirão, na minha opinião, vitória do Goiás. Depois viaja para pegar o Palmeiras, na minha opinião, uma derrota. Depois recebe o Flamengo. O Flamengo não vem muito bem, né? E aí o Goiás jogando em casa, coloquei um empate. Depois recebe o Bahia. Na minha opinião, uma vitória. E depois viaja para pegar o Botafogo. E aí, na minha opinião, uma derrota. Ou seja, o Goiás está com 24 pontos. Olhando para a nossa projeção, somou mais 7, iria a 31. E agora vamos falar do Internacional. Vamos trazer aqui alguns números e a projeção do Inter. O Inter que é o seguinte, viaja para pegar o Goiás. Como eu tinha falado para vocês, uma derrota. Depois recebe o São Paulo. Na minha opinião, um empate. Depois viaja para pegar o Atlético Paranaense. Na minha opinião, mais uma derrota. Depois, aí tem o Grenal aí, né? Internacional e Grêmio. Como é um clássico aí muito equilibrado, coloquei um empate. Depois recebe o Atlético Mineiro e eu coloquei mais um empate. O Internacional tem 25 pontos. Se a gente somar aqui com a nossa projeção, mais 3 iria para 28. E agora nossa, até errei aqui. E agora é o Corinthians. Vamos falar do Corinthians aí. Malandro, a sequência do Corinthians. Rapaz. Vocês vão ficar impressionados. Pega o Palmeiras, na minha visão, derrota. Depois viaja, pega o Fortaleza. Na minha opinião, um empate. Difícil jogar contra o Fortaleza lá, hein, meu irmão? Então, na minha opinião, empate. Depois recebe o Botafogo. Na minha visão, uma derrota. Depois recebe o Flamengo. Flamengo muito pressionado, derrota. E aí depois vai para o Morumbi enfrentar o São Paulo, meu irmão. Coloquei mais uma derrota. E aí tem 25 pontos. Somando mais um, de acordo com a nossa projeção, vai para 26 pontos. E essa sequencinha brabinha do Corinthians, meu irmão. Sequência braba, hein? Se vacilar, é ladeira abaixo. E aí, não tem mais o Calvo Guedes, o Murilo indo embora, Yuri Alberto pulando o barco. Não vai mais trazer ninguém. Então, assim, se o Corinthians não abrir o olho, é ladeira abaixo, meu irmão. Ladeira abaixo. Inclusive, os parceiros meus aí, o Edu, o Thiago aí, tá sempre assistindo o canal. Meus parceiros, meus irmãos de infância. Abre o olho de vocês. Vocês estão me zoando bastante, né? Todo dia vocês me zoam. O Peixão vai cair. O Peixão vai cair, não sei o que. Todo dia, a todo momento, esses caras me zoam. Mas se não abrir o olho, é ladeira abaixo. Então, vocês que não abrem o olho de vocês, não. E agora é o seguinte, vamos falar da Raposa aqui, vamos falar do Cruzeiro.
Cruzeiro recebe o Red Bull Bragantino. Coloquei aqui uma derrota. Cruzeiro tá numa fase, hein, meu irmão? Vou falar pra você, viu? Depois viaja pra pegar o Peixão. Aí tá ligado, mano. 150 mil pessoas no entorno da Vila Belmiro. Fogos, bandeira, corredor de fogo. Mais 500 mil pessoas dentro do estádio. Então, assim, vai ser muito difícil. Na minha visão, vitória do Peixão. Depois viaja para pegar o Fluminense. E o Fluminense, na minha humilde opinião, joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. Muita gente fala que é o Botafogo, mas eu acho que o Botafogo tem um time mais letal. O Fluminense joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Depois viaja para pegar o Cuiabá, 65 graus na sombra, mais uma derrota. E aí depois tem o clássico aí contra o América. O América desesperado, meu irmão. Vai ser aquele arrancar rabo, é dedo no olho, é cotovelada. Malandro, vai ser, é butinado. Mano, vai ser um desespero, cara, esse jogo. Coloquei um empate. Como que ficou essa tabela, Rodrigão? E aí, o Peixão tá lá embaixo, o Peixão tá lá em cima. Vou soltar aqui pra você. Tá curioso, meu irmão? Tá curioso? Vou soltar aqui pra vocês. Em 20º, o América com 16 pontos. Em 19º, o Curitiba com 18 pontos. Em 18º, o Vasco com 22 pontos. Em 17º, o Bahia com 23 pontos. E aí fecha, né, aquela zona da degola. Então ficaria Bahia, Vasco, Coritiba e América. Em 16º, o Corinthians com 26 pontos, empatado com o Cruzeiro, que também somaria 26 pontos. Em 14º, o Internacional com 28 pontos. Em 13º, estaria o Colossal. Falei algo aqui que não dá pra gente fazer em campo? Mas tem um detalhe, a gente precisa jogar. E de vez em quando, né, a gente esquece dessa palavrinha. Jogar, né? Mas não falei algo fora da nossa realidade aqui. Falei algo que é possível a gente vencer os nossos jogos em casa. E fora de casa eu não estou colocando nem vitória lá contra o América. Estou colocando um empate. Então assim, é possível. É por isso que eu falo para vocês. A nossa sequência é mais favorável do que a sequência dos adversários. Então a gente pode sim, de repente, daqui 5 rodadas a gente está ali, 13º, 14º. E o Peixão, ó, Peixão escapando. Então vamos aguardar, né? Na manhã do gato, vamos aguardar. Vamos ter calma? Vamos ter calma. Tem muito campeonato pela frente. Então, pra rapaziada que tá zoando nós, calma, calma, calma que o Peixão está respirando por aparelhos, mas a nossa sequência é mais favorável que a dos nossos adversários. Isso aí todo mundo tem que admitir. Então vamos aguardar, porque futebol também, eu falando aqui, pode ser até frase vazia, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas que é possível fazer, é possível. E aí a surpresa, meu irmão, é o 12º, que é o Goiás com 31 pontos. Então, essa foi a projeção. 3 folhas aqui, meu irmão. Um monte de rabisco. Mas acho que foi um vídeo legal, né, mano? Então comenta aí, mano, o que você acha, o que de repente você acha que vai acontecer. E a rapaziada, mano, como eu falei aqui, a rapaziada que não torce pro Peixão, quiser comentar aí, comenta, se inscreve no canal. Porque a rivalidade, mano, a rivalidade é dentro de campo, né? E, inclusive, mano, meus melhores amigos aqui, não torço pro Santos, mano. Mas enfim, fiz um vídeo aqui, né? Trouxe essa projeção pra vocês. Acredito que vai acalmar um pouco o coração de vocês. Porque a gente precisa buscar conteúdos aí para acalmar o coração alvinegro da nação santista. Então, eu optei por trazer esse assunto aqui pra gente dar uma respirada. Fechou? Então, mano, gostou do vídeo? Deu muito trabalho pra fazer. Fiquei aqui, mano,
quase 2 horas escrevendo, estudando. Deixa o seu like. E se você gostou da minha pessoa, mano, da minha lata, se inscreve no canal, ativa as notificações que a gente tá aqui, mano. Quase todos os dias aí, porque, né? Às vezes acontece algum imprevisto. Estamos quase todos os dias aqui falando do Colossal de Vila Belmiro. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje e 13º. Vamos aguardar.